Pronto, minha gente, estamos aqui de volta. Obrigado por sua presença. E eu não falei no início do programa, mas eu conto para você agora, que agora, durante o programa, você pode conversar com o Padre Anderson no Twitter, @PEAnderson, que eu sempre acho que tem o CN, mas não tem. Padre Anderson, quer dizer, P.E. Anderson, @P. Anderson. Está escrito aqui embaixo do padre, fica mais fácil. Pronto, está aí, para você não fazer confusão. Com o Ellison, você conversa no seu endereço no Facebook, não é isso? Que é facebook.com/Ellison Psicólogo. facebook.com/Ellison Psicólogo. Psicologia e espiritualidade é o nosso tema. Seguimos com a sua pergunta. Pergunta para o Ellison, da Mariana César, de Lavras, Minas Gerais. Ela é estudante de psicologia e pergunta: sabemos que não podemos interferir na escolha do paciente, mas se ele optar por algum ato que é contra a doutrina da igreja, o que devo fazer enquanto profissional? Será considerado pecado da minha parte a omissão? Ela é psicóloga? Ela está estudando psicologia. Ok, obrigado. Mariana, né? Isso. Pois é, Mariana. Como psicólogo, você realmente precisa seguir todo o código de ética da profissão. Então, você, de forma alguma, pode interferir nesse campo, que é um campo extremamente pessoal, que é o campo religioso. É pessoal, é do íntimo dessa pessoa. Então, o seu paciente lhe procura por questões psíquicas, por questões emocionais. Você precisa tratar disso. Você é uma técnica que está a serviço dessa pessoa e você precisa responder a isso que ela está te procurando e te pagando para isso. Então, de forma alguma, você vai interferir na opção religiosa, seja lá qual for que ela esteja vivendo na vida dela. É lógico que, às vezes, você percebe que às vezes por algum argumento religioso, a pessoa está fazendo mal para a vida dela, um mal que está afetando realmente a saúde mental, a saúde psíquica dela. Aí sim você precisa intervir, mas nunca em relação a questões religiosas. Agora, se é pecado ou não, né, eu acho que o padre poderia responder melhor do que eu. Eu acredito que você está realmente seguindo a sua profissão, e de forma alguma eu vejo isso como algo negativo. Só fazer uma pergunta aí. Pois não, padre. Vou dar um de Ricardo agora. Faço uma pergunta a você dentro dessa sua resposta. Mas se no caso ela como profissional, e aí também entrando nessa dimensão religiosa da paciente, vamos supor, se ela apelar para os valores, porque valor é valor, né? O valor não tem valor porque valor é valor. Então, se ela apela para os valores, porque dependendo da realidade que ela está abordando ali da religião, né? Na maioria das religiões, os valores são valores, valor da vida, valor da família, valor da pessoa humana, né? Então, seria uma, digamos assim, uma tentativa, mesmo sem explicitamente levá-la a uma experiência religiosa que fosse, mas uma experiência com os valores, ou não? Sim, de modo geral, nós vamos percebendo que aquilo que são valores universais, Viktor Frankl fala muito sobre isso, sobre os valores universais, e outros tantos psicólogos também têm uma literatura. Em que sentido? Tem a ver com saúde mental. Então, se eu estou vivendo e buscando esses valores de forma coerente, então, tudo que é incoerência, tudo aquilo que é danoso para a vivência pessoal e dos relacionamentos e do convívio social, vai ser prejudicial para a pessoa. Então, o psicólogo, ele não é um interventor, ele não é um diretor do comportamento da pessoa. Todas as abordagens vão nessa linha de que o psicólogo é um auxílio, é um suporte. Então, ele pode questionar. Então, há muitas técnicas, né, que cada abordagem vai utilizar para questionar, provocar a reflexão, levar a pessoa a ela mesma compreender que ela está batendo cabeça, né, às vezes nos desvalores e às vezes em vivências que não são coerentes com a saúde mental dela, e aí ela mesma vai percebendo. E nesse sentido, sim. Eu acho que esse é um conflito que muitos psicólogos católicos passam, porque não é a primeira vez que eu me encontro numa situação como essa, diante de uma psicóloga ou estudante de psicologia que encontra essa dificuldade com o seu paciente, né? E
das outras pessoas, eu dava justamente isso. Eu falei assim, então tente entrar na dimensão dos valores. Né? Na dimensão dos valores. Há uma grande dificuldade na compreensão das pessoas com relação a justamente perceber o que faz bem e o que não faz bem, né? Qual é o lugar da religião na vida das pessoas. E muitas vezes isso se confunde. Os psicólogos, às vezes, têm medo de falar ou de tocar, ou muitas vezes um preconceito, no sentido de que a pessoa fala que ela tem uma fé, o psicólogo já acha que é um problema. A fé é um problema, a religião é um problema. E aí a gente pode, depois, pontuar algumas abordagens que vão, às vezes, interferindo de forma negativa nesse sentido. Obrigado, Elison. Obrigado, padre. Vamos à sua pergunta. Pergunta ao padre Anderson, da Francelle, de Brasília. Ela nos escreveu: tenho vontade de procurar um psicólogo para me ajudar com meus medos e pontos fracos. Porém, tenho receio de que ele me afaste de Deus por causa de suas convicções científicas, sobretudo se ele for ateu. Como fazer terapia sem permitir que o psicólogo ignore ou tente mudar a minha fé? Primeiramente, você ser uma pessoa madura na sua própria fé. Você experimentar a sua própria fé. Você fazer, não apenas ter conceitos, mas tocar na sua própria fé. Então, esse é um primeiro dado. O segundo é justamente aquilo, pelo menos daquilo que eu conheço um pouco da ética da psicologia, é que se o psicólogo ele for realmente um profissional da área, ele não vai intervir na questão religiosa. Então, ele não vai levar a pessoa a fazer uma experiência ateia, por exemplo. Então, ele vai entrar e ficar e permanecer no profissionalismo, na ciência. A terceira realidade seria você procurar, sim, se você percebe que existe essa necessidade, procurar, sim, a terapia, mas, ao mesmo tempo, como eu dizia no início do programa, uma direção espiritual. Então, alguém, um padre que possa te ajudar, uma religiosa, um religioso que possa também te ajudar nessa dimensão espiritual. Ou seja, você estaria caminhando com essas duas pernas. Padre, normalmente quando eu já vi aqui no programa acontecer com outros profissionais que estiveram aqui presentes, e eu concordei perguntando, e já tem uma pessoa aqui que pergunta, se eu devo, porque sou católico, porque tenho uma determinada fé, se necessariamente eu preciso procurar um psicólogo que tenha a mesma crença que eu. Penso que a sua resposta indicou para mim que é preciso encontrar um bom profissional, um bom psicólogo, porque se o psicólogo ele é bom, ele não vai fazer direção espiritual com a pessoa. Não, e ele não vai tirar nem colocar a pessoa dentro de uma religião. Exatamente. Ele vai entrar no campo científico da psicologia. Então, se ele for, aí sim, não é procurar um católico, ou sei lá o que for, não, é você procurar um profissional na área da psicologia. Se ele for um profissional, ele vai deixar a tua fé como ela está. E aí o auxílio da direção espiritual para que essa fé fortaleça-se ainda mais. Muito obrigado, padre. Pergunta para o Elison foi feita pela Vanessa Souza, de Recife. Ela gostaria de saber como um psicólogo enxerga a religião e quando a espiritualidade ajuda e quando ela atrapalha na terapia. Então, que ótima pergunta, né, aí de Recife. Pois é, como psicólogo... Nordestina. Como o psicólogo enxerga a religião? Olha, essa é uma pergunta abrangente. Por quê? A psicologia, ela tem várias abordagens. Como toda ciência, é preciso que a gente tenha bem claro isso, gente. O que é o conhecimento científico? No primeiro ano de faculdade, a gente aprende isso. O conhecimento científico é um conhecimento refutável. O que significa isso? Que hoje eu descobri que esse celular, ele faz bem para mim, faz bem para a saúde. Amanhã, chega um outro cientista e olha para esse celular e fala, olha, ele faz bem para essa área da tua vida, mas ele faz mal para isso, foi comprovado. Então, não se fecha. O conhecimento está sempre sendo desenvolvido. O conhecimento religioso é totalmente diferente. Ele é um conhecimento irrefutável. Por quê? Porque é fé. Então, você crê nos dogmas da sua igreja, da Igreja Católica, por exemplo, e, enfim, você crê.
Não vai chegar outra pessoa e vai falar, não, agora mudou. Não, é essa a fé. A ciência, não. O que acontece? Muitas pessoas pegam uma abordagem. Freud, no início do século passado, falou que a religião é uma coisa que é uma alienação. Bom, então a psicologia vê a religião como alienação. Não. Freud, na sua visão pessoal, como um cientista, abordou alguns assuntos e viu algumas coisas assim. Outro psicólogo falou outra coisa. Então, nós temos toda uma construção. Temos psicólogos e abordagens que vê a religião como uma criação humana, uma criação da psicologia humana, e temos psicólogos que vão numa linha de teoria que acredita e que percebe, que concebe que a religião é algo que está além, que ela é inexplicável. Ela vai além do que a ciência pode entender e compreender. Então, na verdade, a gente tem teorias. Essas teorias não se fecham, elas são apenas teorias. E aí o psicólogo ele precisa justamente ter esse discernimento, que não é o que foi falado por um ou por outro que se torna uma verdade absoluta. Porque aí nós transformamos a psicologia numa religião. Obrigado. Foi respondido tudo? Foi. Foi, né? Obrigado. Parabéns, hein, rapaz? A pergunta ao padre Anderson foi feita pela Marilene Lopes. De onde é a Marilene? Não mencionou. Não contou pra gente, Marilene. Ela pergunta, como saber quando o problema que vivemos é psicológico ou espiritual? O senhor poderia dar exemplos? Um exemplo, primeiramente, você deve, Marilena, deve estar sendo acompanhada por uma pessoa ou outra, né? Ou por um psicólogo, ou por um diretor espiritual, alguém que possa também te ajudar nessa dimensão espiritual, para que ele possa ir aos poucos identificando. Um exemplo seria justamente questões históricas, né? Nós podemos dizer que você se transformou numa pessoa super medrosa porque o seu pai não te passou segurança quando você era criança. Isso não tem nada de espiritual. O seu pai, por um motivo ou outro, pela presença fraca ou até mesmo pela ausência, ele não te passou essa segurança que você, quando criança, precisava. Então, você ficou uma pessoa extremamente medrosa em tomar decisões. Isso é uma questão que, numa terapia psicológica, você pode trabalhar muito melhor. Uma outra coisa seria que você, ali, na sua infância, foi abusada sexualmente, por exemplo. E, a partir dali, porque você tinha a imagem de Deus como a imagem do seu pai, ou a imagem do seu pai como a imagem de Deus, você transferiu essa imagem do teu pai que te abusou, que te agrediu, para Deus. Então, nisso, a direção espiritual ela entra e ajuda. Então, são questões que precisam ser identificadas mais no andar da carruagem, nas conversas, nos atendimentos, nas terapias. Então, aí a coisa vai ficando um pouco mais clara. Obrigado, padre. Deixa eu contar uma novidade para você. Está disponível gratuitamente para Android e iOS. Um aplicativo. Você pode agora achar esse aplicativo no seu celular e acompanhar os programas da TV Canção Nova aonde você estiver. É um novo aplicativo, um presente da Canção Nova para todos nós. O nome do aplicativo é TV Canção Nova. E você vai poder acompanhar a programação da TV Canção Nova aonde você estiver. Disponível gratuitamente para Android e iOS. Quem sabe você já possa nos acompanhar ainda hoje através deste aplicativo. A pergunta para o Ellison é de uma psicóloga que pede para não ser identificada. Quando percebo que algum medo ou neurose é proveniente justamente por falta de fé, como o medo da morte, como posso abordar a espiritualidade com o paciente? Olha, na verdade, existem argumentos psicológicos para nós tentarmos entender o medo da morte. São questões existenciais e aí você precisa também lançar mão do conhecimento dessa argumentação existencialista, né?
próprio vazio existencial. Viktor Frankl é um dos psicólogos que vão escrever bastante sobre essa questão do medo da morte e também no medo da vida. E ele cita muitos casos do próprio campo de concentração, da busca pelo suicídio e do medo de morrer e não controlar essa possibilidade de viver e de quando morrer, que é, na verdade, a grande angústia do ser humano, né? Vários autores vão falar sobre isso. Esse é o teu campo, né? Agora, se em algum momento a pessoa fala para você da fé e do mundo religioso dela, você pode sim, de repente, falar, olha, então procure alguém da sua fé, alguém que possa lhe auxiliar nesse campo espiritual, porque realmente não é a sua área. Dentro dessa área, medo da morte, aí nós entramos de cheio naquilo que justamente é a fé cristã, né? Que a fé cristã ela não se baseia neste momento que nós estamos vivendo aqui nessa terra. A fé cristã se baseia na ressurreição de Jesus, ou seja, o mistério pascal de Jesus. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, dentro disso, até mesmo do medo da morte, a fé entraria como um auxílio de dar o sentido da morte. O sentido da morte será justamente a fé que vai te auxiliar. Se Jesus ele veio para nos salvar, ele morreu e ele disse que aqui não é o nosso lugar, então o nosso lugar estará lá, pós-morte. Então, a Páscoa, né? Então, entra aqui as duas dimensões, né? Obrigado, padre. A pergunta feita para o padre Anderson é de um rapaz que pede para não ser identificado. Ele disse que em sua paróquia o padre visa muito a psicologia e deixa de lado a espiritualidade, inclusive na direção espiritual. Isso é correto? Se não for correto, ele deve mudar de diretor espiritual ou conversar com o padre a respeito? Esse é um caso um pouco sério. Primeiramente, o padre, ele é padre. O que você procurou foi um diretor espiritual e não um profissional na área da psicologia. Agora, precisa clarear um pouco se a forma que você está compreendendo os atendimentos, a forma que você está compreendendo as conversas que você tem tido com o teu diretor espiritual, te levam a esta concepção, ou, na verdade, não. Na verdade, o padre está querendo fazer, como eu dizia no início, essas duas pernas que a direção espiritual faz. Então, eu, como diretor espiritual, e graças a Deus que acompanho muita gente, eu preciso, muitas vezes, entrar em dimensões humanas, né? Porque nós somos humanos, então eu preciso entrar em dimensões humanas que a psicologia vai me ajudar muito para fazer, primeiramente, esse processo de devolver você para você mesmo e te fazer perceber onde, em que lugar, em que situação, em que fato concreto Deus está entrando na sua vida. Então, eu creio que seria interessante que você tivesse uma conversa com o teu diretor espiritual e para que ele também pudesse te explicar o que para ele é direção espiritual. Porque direção espiritual não é apenas você ir num lugar, você ir conversar com uma pessoa e ela falar assim, meu filho, reze 3 Ave Marias e está tudo bem. Não, não é só isso. Mas também não é só você fazer uma terapia psicológica, senão você vai num profissional da área da psicologia. Então, precisa essas duas realidades estarem muito unidas. Mas por isso que eu digo, porque seria muito melhor que você conversasse com o padre, até para que ele pudesse explicar para você o que é direção espiritual e qual o caminho que ele tem feito com você. Obrigado. Padre? Uma mulher, uma pergunta ao Ellison, uma mulher de São Paulo, também pede para não ser identificada, é psicóloga católica e tem pacientes católicos. Em suas abordagens, os pacientes fazem perguntas e questionamentos sobre a religião e ela acaba conversando com isso. Isso fere o código de ética do profissional? Então, na verdade, tudo que o paciente traz, ele é produto de análise. Então, quem faz a análise é o paciente, a gente costuma dizer isso, né? Quem trabalha mais no processo de psicoterapia e de análise é o paciente. Então, o que ele traz precisa ser trabalhado. Se você tem conhecimento disso, que bom, né? Que bom que você pode trabalhar isso, talvez com mais propriedade. Então, não vejo problema algum.
É importante também, eu queria frisar uma outra coisa sobre essa diferença da psicologia com a religião, no sentido de que as pessoas perceberem a importância de cada área na vida da pessoa, mas são questões distintas, mas que estão presentes na vida de cada pessoa. Então, há um preconceito muito grande dentro da psicologia, as pessoas têm medo, né? Geralmente, o psicólogo, na universidade, as pessoas têm medo de fazer psicologia porque vão perder a fé. É pregado muito dentro da universidade, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma linha muito, muito psicanalítica. E, muitas vezes, de defender, uma teoria, como eu falava antes, né? Um teórico como o dono de toda a psicologia. E isso impede, Ricardo. Eu vejo muitos jovens que gostariam de fazer psicologia e têm medo de perder a fé, né? Como o padre bem falou, né? Eu acho que se você tem fé, você não vai perder, e a nossa fé também precisa ser provada nesse sentido, né? Mas é importante que a gente se abra para outras linhas. Também, no Brasil, a gente tem muitas questões, né, do próprio Conselho de Ética, que às vezes as pessoas têm medo, interpretam errado, há preconceitos, mas a gente vê que no mundo, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né, isso é algo discutido muito abertamente, né, existem faculdades de psicologia ligadas a alguma espiritualidade, alguma religião, algo muito científico e muito aberto. A gente precisa se abrir para isso e não ter medo de conversar sobre essas questões e também levar essas questões para a universidade. Existem mais de 3.000 estudos que ligam a religiosidade à saúde da pessoa. Né? Tem o Dr. Alexander, é um psiquiatra, ele coordena, se não me engano, o núcleo de religião e psiquiatria da USP, por exemplo, e de outro, não tenho certeza se é exatamente esse o nome, mas ele fala isso, né? E ele cita vários trabalhos da equipe de psiquiatria que vão dizer que pessoas, por exemplo, que estão no alcoolismo, que as pessoas que têm fé, elas têm uma capacidade de se curar mais rápido de pessoas que não têm fé. Então, isso é ciência. Isso foram feitas pesquisas. No mundo inteiro existe pesquisa sobre isso. Então, isso precisa ser falado, as pessoas precisam se abrir, porque a gente fica... o preconceito faz com que nós nos fechemos para essa maravilha que é também o avanço do conhecimento humano, não prescindindo da religião. Ellison, agora há pouco o padre mencionava e indicava para uma pessoa que perguntou de dirigir-se ao diretor espiritual e perguntar para ele como é que ele pensa a direção espiritual, como é que ele aplica a direção espiritual, porque eu imagino que a direção espiritual ela tenha aplicações diferentes a partir da formação que o sacerdote tem, da própria espiritualidade do sacerdote. Numa terapia, é possível também que o paciente ele possa ter respondido da parte do psicólogo que trabalho ele faz, como é a terapia que ele aplica, qual é a linha da psicologia que ele segue, como é que será a abordagem que ele faz. Exato, com certeza, né? Eu acho que na primeira sessão, quando você procura um psicólogo, pergunte, né? Faça essa pergunta. Isso é importante também, saber qual é a abordagem, como é feito o trabalho, como se dão as sessões, né? Se ele vai poder falar, se o psicólogo vai responder, se é uma coisa mais ortodoxa, numa linha que o psicólogo não fala nada, se deita no divã, se não deita no divã, se vai ser sentado, se não vai. Como o psicólogo vê, eu acho que isso é muito importante, porque isso traz aí uma firmeza na relação, né? Então, é preciso que o paciente confie no psicólogo para que o trabalho aconteça, senão realmente não vai acontecer. Muito obrigado. Temos um bom tempo, graças a Deus. Vamos à próxima pergunta. Pergunta feita pelo Jorge Alencar ao padre Anderson, ele é de Minas Gerais. Gostaria de saber se há algum recurso oferecido pela igreja para ajudar seus membros em questões de saúde mental. E outros internautas gostariam de saber de que forma a espiritualidade pode ajudar nos tratamentos psicológicos. Os recursos que a igreja, Jorge, oferece é justamente essa abertura que hoje se tem também
e o conselho, digamos, de também ir em busca dessas realidades, desses profissionais, porque a partir de João Paulo II, ele escreveu uma encíclica que se chama Fé e Razão, ou seja, são duas asas que caminham juntas. A asa da fé, a asa da razão, e João Paulo II, ele quis juntar essa realidade dentro de uma época que a igreja estava vivendo, de combater, né, com a ciência, e, por outro lado, a ciência que combate e combatia com a fé, com a religião. Então, o recurso hoje que a igreja dá para essa saúde mental é em muitas paróquias, né? Inclusive, eu falo de uma paróquia que eu venho, que é a minha paróquia de origem, no interior de São Paulo, São Luís Gonzaga, a paróquia de São Luís Gonzaga, no interior de São Paulo, e que lá existe um acompanhamento, uma psicóloga que está ali acompanhando de uma maneira científica, psicológica, os membros daquela comunidade. Então, existem inúmeras paróquias que favorecem este recurso. Por outro lado, a outra pergunta, desculpa, porque eu não me recordo dos outros internautas que você disse. De que forma a espiritualidade pode ajudar no tratamento psicológico? A espiritualidade vai ajudar você a fincar as raízes naquilo que você acredita. Então, a dimensão espiritual ela vai te ajudar a fincar as raízes, porque muitas vezes nós temos uma fé infantil. O que seria essa fé infantil? Eu vou acreditar, por exemplo, que Jesus Cristo nasceu como nós vemos no presépio. E se me provarem que realmente não foi daquele jeito que eu vejo a imagenzinha do presépio, eu vou perder a minha fé. Isso é uma fé infantil, que está baseada em coisas que não são essenciais. A espiritualidade, a dimensão espiritual, ela vai ajudar você a fincar raízes na tua fé, para que você, abordando-se, eu não sei se eu posso dizer isso, mas abordando-se de uma maneira humana, descobrindo o universo que existe dentro de você, você não se assuste. Você não se assuste com os primeiros monstros que você vai encontrar dentro de você. Mas, passando monstro por monstro, você vai encontrar, como vai dizer Santo Agostinho, o Deus que está no esconderijo do nosso coração. Gostei muito dos primeiros monstros. Sinal que virão outros monstros depois. Minha gente, é o seguinte, está na hora do nosso intervalo e eu quero muito contar para você sobre a nossa Semana Santa aqui na Canção Nova. Você já veio passar a Semana Santa aqui com a gente? Pois é, daqui a pouquinho eu vou contar para você a data da Semana Santa, para você recordar, anotar, e como vai ser o nosso acampamento de Semana Santa aqui na Canção Nova. Vamos ao intervalo e a gente já volta.